Muito boa tarde, senhoras, senhores, amigos, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos. É com grande alegria que nós continuamos este ciclo sobre a cadeira 41. E entre os ocupantes dessa cadeira 41, seguramente poucos foram tão desejados por esta casa quanto o objeto da conferência de hoje, Antônio Cândido. Marisa Lajolo vai falar sobre ele, suas lembranças de ter trabalhado com ele, vai evocar aqui para nós, na classe com o mestre Cândido. Marisa Lajolo é formada em Letras pela USP, onde também defendeu mestrado e doutorado. Desenvolveu o pós-doc na Brown University. É autora de vários livros e tem textos incluídos em muitos outros, não é o caso de citar todos. Com Regina Zilberman, ela publicou várias obras sobre leitura no Brasil, um campo onde se especializou de maneira muito notável. O livro que organizou com João Luiz Secantini, Monteiro Lobato, Livro a Livro, obra infantil, da Edunesp Imprensa Oficial, ganhou o Prêmio Jabuti e foi considerado o livro do ano em 2008. Aqui, nesta casa, ela também foi premiada por sua biografia romanceada Gonçalves Dias, o Poeta do Exílio. Ganhou o prêmio aqui da Academia em 2012. Acabou de publicar com Lília Schwartz, Monteiro Lobato, uma biografia pela Companhia das Letrinhas. É professora aposentada da Unicamp e leciona atualmente na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Com a palavra, Marisa Lajolo. Eu queria agradecer inicialmente o convite, que, além de honroso, é uma grande alegria voltar aqui. Queria particularmente personalizar na figura da Ana o meu agradecimento à ABL e agradecer a todos vocês nesse final de uma quinta-feira em que o tempo do Rio de Janeiro está uma maravilha, lindíssimo, e me fazendo fazer as pazes com as minhas saudades do mar de sempre. Além da alegria de estar aqui conversando, a minha alegria de falar sobre o professor Antônio Cândido é muito grande e exige uma certa coragem que eu não sei se eu tenho. De qualquer maneira, eu vou cumprir o acertado com a Ana. Eu queria marcar inicialmente a feliz coincidência dessa data, de 19 de setembro, que é a data do nascimento do professor Paulo Freire, que hoje estaria completando 98 anos. E como eu vou focalizar basicamente a figura do professor Antônio Cândido como professor, eu acho que é justo que essa minha fala seja dedicada ao professor Paulo Freire. Bom, começo. Eram os anos 60, comecinho da década, 1961, talvez 1962. Quem fazia letras na USP tinha aulas na Rua Maria Antônia, uma travessa da Rua da Consolação. Foi lá que fiz o curso de letras. Lá ficava a então chamada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Até hoje, o prédio cinzento e sóbrio, com colunas e alguns degraus de escada, fica de frente para os tijolos vermelhinhos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde hoje sou professora. Meia quadra abaixo ficava o Diretório Central dos Estudantes, na Rua Major Sertório, onde, ao lado da política estudantil que rolava na sede do DCE, proliferavam outras discussões nas casas noturnas e boates que se multiplicavam na mesma Rua Major Sertório. Hoje, as letras da USP se mudaram para a cidade universitária, onde ocupam um prédio ao lado da biblioteca. No currículo daqueles calouros dos remotos anos 60, alguns tinham grego, outros tinham línguas e literaturas estrangeiras modernas, mas filologia portuguesa e latim eram matérias obrigatórias para todos. E também para todos, uma novidade, a disciplina Teoria Literária.
Espanto de alguns jovens alunos, eu entre eles. Então a literatura tinha uma teoria? Como a gravidade de Newton? Ou como a evolução do Darwin? E se ela tinha uma teoria, a literatura teria uma natureza, uma identidade constante, como os ursos, que são sempre mamíferos, o oxigênio, que é sempre um gás, ou o ouro, que é sempre um metal? Hoje, o que se chama literatura tem várias identidades e inúmeras teorias, embora departamentos, programas, grupos de pesquisa e disciplinas que se ocupem da literatura em curso de letras continuem a nomeá-la no singular. Mas tendo ou não tendo a literatura uma identidade fixa, tendo ou não tendo a literatura uma teoria, a disciplina Teoria Literária tinha um professor, Antônio Cândido. A sala dele ficava num prédio ao lado do prédio cinzento, com escadas e colunas. De sua pequena sala, atulhada sempre de livros, para o prédio da sala de aula, sua figura magra e elegante, sempre de paletó, palmilhava a calçada, às vezes ao lado do professor Isaac Nicolau Salum, que vestia um avental branco e às vezes portava um boné. Outras ao lado do professor João Alexandre Barbosa, recém-chegado do Recife. A sala onde o professor Antônio Cândido nos dava aula ficava no andar térreo. Era lá que nós, então moços e moças, travávamos conhecimento com a tal teoria literária, cuja austeridade do título nos assustava. Parecia acenar com objetividade, precisão, normas rígidas e imobilidade de categorias, atributos que, na época, muito equivocadamente, a gente atribuía à ciência. Puro preconceito nosso. Não era nada disso que as aulas do professor Antônio Cândido nos ofereciam. Para nós, futuros professores e pesquisadores de língua e de literatura, suas aulas eram um exemplo de docência e de modelos epistemológicos, muito menos engessados do que a palavra teoria parecia e parece ainda sugerir para as tribos dos letrados. Nada disso. Suas aulas nos proporcionavam uma rara experiência intelectual. Sentíamos que participávamos de situações em que a profunda erudição do professor articulava-se a sua sensibilidade para o texto literário e a seu respeito por quem assistia às suas aulas. A articulação desses elementos tinha efeitos incríveis. Mestre Cândido nunca fazia sentirem-se menores aqueles que, como eu, não traziam do berço familiaridade com a cultura letrada. Talvez até pelo contrário. Ele nos incentivava a familiarizarmos-nos com obras das quais talvez nunca tivéssemos ouvido falar. Ele nos animava a ler, a estudar e, sobretudo, a pensar pela nossa própria cabeça. Era muito generosa a atenção que ele dava, ao final da sua exposição, às questões levantadas pelos alunos, por mais irrelevantes que essas questões possam hoje parecer. E era muito gentil a paciência com que ele respondia às nossas abordagens intempestuosas pelos corredores e escadas da faculdade. Em atenção ao outro, ou seja, a nós, seus alunos de graduação, essa atenção ao outro articulava-se à extrema clareza com que ele apresentava e discutia textos e conceitos envolvidos em suas aulas, sem, porém, jamais banalizar o tópico em pauta. A complexidade dos temas se esclarecia na explicação demorada, salpicada muitas vezes de humor, sempre expressa de maneira a favorecer o nosso interesse e a provocar nosso envolvimento. Suas aulas nos faziam sentir que éramos sim capazes de ler e de interpretar textos, de nos debruçar sobre a bibliografia, de analisar obras e de discutir autores. O que não era e continua não sendo pouco, e que, penso eu, constitui a marca da atividade intelectual do professor ao longo de toda a sua vida. Penso que em suas aulas e em seus textos, aprendemos que a literatura não pode ser concebida como apenas uma determinada categoria de textos, tornados literários nem por procedimentos formais que lhes são internos, nem por declarações de intenções do autor. Antônio Cândido concebe a literatura como uma determinada categoria de textos que se tornam literários
pela legitimidade que recebem do sistema pelo qual circulam. Seu livro, A Formação da Literatura Brasileira, de 59, vai dedicar-se ao estudo da fundação, desenvolvimento e consolidação do sistema literário brasileiro, através do qual certos escritos se tornam literatura. Cito agora. Diz ele: distinguir literatura propriamente dita, considerada aqui um sistema de obras ligadas por denominadores comuns que permitem reconhecer as notas dominantes de uma fase. Estes dominantes são, além das características internas, línguas, temas, imagens, certos elementos de natureza social e psíquica, que se manifestam historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico da civilização. Entre eles, se distingue a existência de um conjunto de produtores literários mais ou menos conscientes de seu papel, um conjunto de receptores formando os diferentes tipos de público, sem os quais a obra não vive, e um mecanismo transmissor, de modo geral, uma linguagem traduzida em estilos, que liga uns a outros. O sistema literário que Mestre Cândido concebe costuma ser representado pela figura geométrica de um triângulo, cujos vértices representam, respectivamente, autores, obras e públicos. Esta tríade que constitui o sistema literário gira em torno da sociedade onde ela se manifesta, gira em torno da história do momento em que ela se manifesta, e o que cada vez mais se vê como importante são as mediações entre os três vértices, não é? Então, entre autores e obras, temos, por exemplo, um editor; entre as obras e os públicos, nós temos, por exemplo, o crítico, o professor, o booktuber; e entre o público e os autores, aqui no Rio, vocês tiveram há pouco tempo a Bienal do Livro, que é realmente a grande festa, o grande susto do encontro dos autores com o seu público. Bom, postulado isto, esse sistema literário, em 59, o professor retorna à questão num livro de 40 anos mais tarde. Em Iniciação à Literatura Brasileira, a noção de sistema literário é retrabalhada, estando presente, inclusive, no título de 2 dos 3 capítulos da obra. No primeiro momento, o conceito se apresenta como uma especulação teórica. É sempre ruim um palestrante falar assim num primeiro momento, porque a plateia suspira, né? Quantos momentos haverá daqui para frente? São pouquíssimos. Num primeiro momento, o conceito se apresenta como uma especulação teórica. Diz ele: entendo por sistema a articulação dos elementos que constituem a atividade literária regular, autores formando um conjunto virtual, e veículos que permitem seu relacionamento, definindo uma vida literária. Públicos, restritos ou amplos, capazes de ler ou de ouvir as obras, permitindo com isso que elas circulem e atuem. E a tradição, que é o reconhecimento de obras e autores precedentes, funcionando como exemplo ou justificativa daquilo que se quer fazer, mesmo que seja para rejeitar. Mais adiante, a noção de sistema literário já se apresenta como categoria crítica que ilumina o enfoque dado a certos momentos, autores e obras da literatura brasileira. Ao tratar, por exemplo, do naturalismo no Brasil, Antônio Cândido parece acreditar dispensáveis maiores considerações sobre a natureza e história do sistema literário, limitando-se a mencionar a inscrição desse estilo em um sistema literário já completo e maduro. Então, falando do fim do século XIX, nesse tempo, podemos considerar como configurado e amadurecido o sistema literário do Brasil, ou seja, uma literatura que não consta mais de produções isoladas, mesmo devida a autores eminentes, mas é uma atividade regular de um conjunto numeroso de escritores, exprimindo-se através de veículos que asseguram a difusão de seus escritos, e reconhecendo que, a despeito das influências estrangeiras normais, já podem ter como ponto de referência uma tradição local. Assim, nos arredores do movimento abolicionista e republicano, cujas reivindicações se concretizam, respectivamente, em 1888 e 1889,
Na perspectiva de Mestre Cândido, o sistema literário brasileiro está consolidado, tendo já cumprido um longo processo de maturação, cujas primeiras configurações, ainda no século XVIII, coincidem com o boom econômico da mineração e o consequente encorpamento da vida urbana brasileira em torno principalmente de Vila Rica. Ao conceber a literatura como uma integração de autores, obras e públicos em um sistema articulado, e não mais como uma pluralidade aleatória de autores e de obras, a partir daí, torna-se possível articular a noção de sistema literário formulada por Antônio Cândido em 57 e 59, a certas vertentes contemporâneas dos estudos literários, que incluem a intertextualidade, o dialogismo, a recepção, as instituições da escritura e da leitura, bem como a materialidade de seus suportes. Muitas das categorias com que operam tais vertentes contemporâneas dos estudos literários constituem o que Antônio Cândido, em 57 e 59, propôs como articuladores de um sistema literário. Eu falo 57 e 59 porque, em 57, ele fez uma palestra que já fala da noção, que já apresenta a noção de sistema literário. As últimas décadas do século XX assistem, então, ao que se poderia chamar de reformulação profunda dos estudos literários. Estou falando de ontem, né? Que em algumas de suas vertentes passam a incorporar perspectivas que, de uma maneira ou de outra, trazem para os domínios dos estudos literários preocupações com práticas sociais e individuais de leitura. Com IAUS, nos anos 60, os leitores ganharam ingresso oficial na teoria da literatura. Com o inglês Terry Eagleton, nos anos 70, as práticas escolares da leitura literária se articulam a discussões do cânon. Com o norte-americano Stanley Fish, também na década de 70 e de 80, formula-se a ideia de comunidades interpretativas na proclamação do que é e do que não é literatura. E, mais recentemente, com Robert Darnton e Roger Chartier, a história da leitura começa a ganhar perfil matizado, incluindo-se em certas vertentes dos estudos literários, de forma muito sugestiva, noções de protocolos e de modos de leitura. Mas voltando, pela última vez, prometo, ao conceito de sistema literário. Um documento encontrado apenas na última década do século XX e até hoje de circulação muito precária, confirma a hipótese que Antônio Cândido levanta e defende em 57 e 59. Esta hipótese, na realidade, a tese da formação da literatura brasileira, sustenta que, na segunda metade do século XVIII, a colônia portuguesa na América já dispunha do aparato cultural mínimo necessário para a configuração de um sistema literário nos moldes da Europa de então. O documento é esse que, beleza, ninguém vai entender mesmo o que está escrito aí. Mas é um documento que chancela a existência de uma colônia ultramarina e, ao fazê-lo, fortalece com a materialidade das instituições corporativas e dos papéis escritos a tese da existência de um sistema literário na Vila Rica, onde surgiram os poetas neoclássicos. O documento encontrado pelo Dr. José Mindlin constitui o diploma de aceitação na Arcádia de um senhor chamado Joaquim Inácio de Seixas Brandão. Deve ser um parente remoto da Marília, né, pelo sobrenome. E esse Joaquim Inácio de Seixas Brandão, ele é aceito na Academia Ultramarina sob o pseudônimo arcádico de Driásio Erimanteu. Como, salvo engano, este poeta não é sequer mencionado em nenhuma das histórias literárias, não deixa de ser irônico que seja a sua aceitação na Arcádia um argumento forte na discussão da presença de um sistema literário na Vila Rica do século XVIII brasileiro. E, além de irônico, o fato aponta ainda para uma eventual irrelevância no bojo de um pensamento crítico comprometido com a dimensão sistêmica da literatura, a irrelevância de questões de qualidade estética. As três instâncias básicas de um sistema literário enunciadas por Antônio Cândido, autores, obras e públicos, só adquirem eficácia epistemológica quando apreendidas na particularidade concreta
das situações históricas que as configuram de uma ou de outra maneira. Posto isso, eu chamo a atenção especial para o plural do público, né? O público é o reconhecimento de diferentes segmentos públicos que têm todo o direito a divergirem nas obras que apreciam, que leem e de que gostam. Posto isso, pode-se propor que as pesquisas das formas de existência em diferentes momentos da história brasileira, de cada um dos constituintes de nosso sistema literário, pode ser uma primeira tarefa para uma agenda de estudos literários brasileiros que queira inscrever-se na linha da reflexão teórica que Antônio Cândido formula em 57 e 59. Mas voltemos às aulas de Mestre Cândido dos anos 60. Meio século depois de ter inaugurado a disciplina Teoria Literária na Universidade de São Paulo, Antônio Cândido mantém-se fiel ao roteiro do espetáculo que ele performava naquela hoje longínqua sala do andar térreo do prédio cinzento da Rua Maria Antônia. Numa entrevista de 2011 ao jornal Brasil de Fato, ele comenta, e comentando parece referendar, o seu antigo compromisso com a clareza. Na entrevista, ele advoga para publicações da área de humanas, particularmente de letras, a clareza que testemunhávamos em suas aulas e que seus leitores encontram em todos os seus livros. Com a palavra, o professor. É divertidíssima essa fala dele. Acho que a clareza é um respeito pelo próximo, um respeito pelo leitor. Sempre achei. Eu e alguns colegas, que quando se trata de ciências humanas, apesar de serem chamadas de ciências, são ligadas à nossa humanidade, de maneira que não deve haver jargão científico. Posso dizer o que tenho para dizer nas humanidades com a linguagem comum. Acho que a clareza é necessária, inclusive para poder divulgar a mensagem, e a mensagem deixar de ser um privilégio e se tornar um bem comum. Uma coisa que sempre me preocupou é que os teóricos da literatura dizem: é preciso fazer isto, mas não fazem, o que é verdade também, não é? Se o compromisso do professor com a clareza, tanto nas suas aulas quanto nos seus livros, manifesta-se não apenas na fuga ao vocabulário pretensioso e exótico, que, aliás, tem se multiplicado vertiginosamente nos últimos anos, e a fuga às construções retorcidas. A limpidez meridiana de seu texto se reforça na modéstia com que o enuncia e em seu cuidado em pilotar o leitor, ou o ouvinte de suas palestras e de suas aulas, sublinhando o ponto de partida e anunciando o pretendido ponto de chegada de seu pensamento. Ensaio originalmente publicado em 1958, intitulado A Literatura e a Vida Social, que, a partir de seu título, Literatura e Vida Social, cria justas expectativas de alta complexidade, é um texto compreensível por pessoas como eu, que não vêm de um berço letrado, quando eu li o texto. Mas, logo no seu primeiro parágrafo, Antônio Cândido informa seus leitores do que esperar e do que não esperar do texto que vamos ler. Não desejo aqui propor uma teoria sociológica da arte e da literatura, nem mesmo fazer uma contribuição original à sociologia de ambas, mas apenas focalizar aspectos sociais que envolvem a vida artística e literária nos seus diferentes momentos. Como se vê, o fragmento abre-se apontando o que não se encontrará do texto. Não desejo aqui propor uma teoria, nem fazer uma contribuição original. Logo depois, a partir do advérbio apenas, o texto ganha uma modéstia muito grande e logo depois vem a indicação daquilo que, sim, tratará o texto. Aspectos sociais, que, etc. e tal. Como nova cortesia a seus leitores, que estão sendo pilotados pelo autor ao longo do seu ensaio, como nova cortesia a seus leitores, ao final do longo e belo ensaio, o mestre afirma o objetivo do texto. Penso ter ficado claro que o estudo sociológico da arte, aflorado aqui sobretudo através da literatura, se não explica a essência do fenômeno artístico, ajuda a compreender a formação e o destino das obras, e, nesse sentido, a própria criação.
Ele detalha aqui, recapitulando, como chegou a seu objetivo, através da literatura. Aponta os limites do percurso trilhado, não explica a essência do fenômeno artístico e enumera os tópicos mais importantes discutidos, formação e o destino das obras. De novo, encontramos marcas da modéstia do autor. Ele diz que apenas aflorou a questão, que pensa ter ficado claro o que expôs e espera que a sua exposição ajude a compreender. Eu sempre leio esse texto várias vezes e sugiro que os meus orientandos escrevam no espelho do banheiro, porque é algo que, no momento em que as certezas abundam na vida social brasileira, as afirmações em teses e dissertações de mestrado são absolutamente categóricas, com uma certeza que não se tem nem quando se diz que a lei da gravidade funciona. Bom, chegamos agora a mais um livro do professor, chamado Na Sala de Aula, com o subtítulo Caderno de Análise Literária. É uma obra de 85, e nesta obra, a mesma atenuação de certezas e desvio de receitas se faz clara na exposição dos objetivos do livrinho de menos de 100 páginas, e com um subtítulo em que a palavra caderno reforça a sugestão de uma experiência e de uma destinação didática. Na introdução, Mestre Cândido explica seus objetivos. Sugerir ao professor e ao estudante maneiras possíveis de trabalhar o texto literário. Nem preciso comentar a modéstia desse sugerir maneiras possíveis, não é a única, não é obrigatório. Na discussão dos textos que o livro apresenta, uma outra lição preciosa. Como olhar e discutir poemas brasileiros de diferentes épocas e estilos? E por que mesmo discutir e estudar literatura? Penso que a resposta a esta última questão é a grande lição de Antônio Cândido. No mesmo livro, ele relata como é que ele chegou a escrevê-lo. As versões iniciais destas e de muitas outras análises, foram redigidas há bastante tempo. Na maioria, entre 1858 e 1960, quando eu lecionava literatura brasileira na Faculdade de Filosofia de Assis, São Paulo. À medida que as utilizava nas aulas, elas iam sendo acrescidas e modificadas. Com o mestre Cândido, aprendemos que a literatura serve para construir um sentido para o mundo, que contos, romances, histórias em quadrinho, adivinhas, telenovelas, ditados e poemas são formas que, ao longo da história, nós todos, homens e mulheres, fomos inventando para procurar e oferecer respostas a uma necessidade humana básica: compreender o mundo ou dar um sentido a ele. Aprendemos que a literatura satisfaz nossa necessidade de sentir que somos capazes de sobreviver. E, mais do que isso, somos capazes de viver e de apreciar a vida. Além das aulas, pilotadas pela figura elegante, bem-humorada e rigorosa do mestre, em 2 outros textos seus, a questão da função da literatura, e sublinhando o aspecto social dessa função, a questão da função da literatura é detalhadamente discutida. Falo do texto A Literatura e a Formação do Homem e de um outro texto mais recente, O Direito à Literatura. Em minha leitura desses 2 ensaios, penso que o professor propõe neles que se discuta a ideia de que nascemos todos querendo viver e vivemos o tempo todo querendo e tentando entender a vida. Penso que ele sugere também que nascemos sabendo que, para viver, precisamos entender o mundo em que vivemos. Precisamos dos outros, de contato com a beleza, com a alegria e com a tristeza. Mas também nascemos com medo de não conseguir satisfazer a todas essas nossas necessidades. E uma função da literatura, entre tantas outras, mas talvez a principal, é mostrar as quase infinitas maneiras de lidar com essas necessidades e com esses medos. Com a literatura, reino maior da fantasia e da imaginação, experimentamos maneiras de lidar com medos, com necessidades e com alegrias. Por isso a literatura é formadora, e por isso ela é um direito de todos.
Nas dezenas de obras que comenta, Antônio Cândido discute diferentes maneiras pelas quais a literatura cumpre essa função humanizadora. E porque cumpre essa função, sua presença na escola é fundamental. Conceber a literatura como fator de humanização talvez ajude a refletir sobre o sentido de sua presença na escola. Talvez a expressão ensinar literatura possa ter vários sentidos e vários objetivos. Um dos sentidos da expressão ensinar literatura é ensinar que Érico Veríssimo é gaúcho e Gregório de Matos baiano, que Gonçalves Dias é romântico e Mário de Andrade é modernista. Trata-se de informações sobre autores e obras. Cumprem o objetivo de deixar o aluno, de deixar o leitor mais informado, o que é correto e muito útil, mas não é tudo. Ensinar literatura talvez ganhe um sentido mais rico dos dois lados da mesa do professor, quando tem por objetivo, como penso hoje tinha em todos os cursos do professor Antônio Cândido, quando tem por objetivo desenvolver o gosto pela leitura, tornar este gosto mais exigente, e mais exigente porque é manifestado por leitores mais competentes. E por que mais competentes? Como mais competentes? Mais competentes para justificarem e discutirem os seus gostos, mais competentes para reformularem os sentidos que atribuem a um texto. Talvez por tudo isso, num outro ensaio, o professor considera a literatura elemento orgânico da civilização. E é por isso que a linguagem que se fala dela precisa ser simples, direta e compreensível, como ele disse na citação lá de trás. Se em Literatura e a Formação do Homem e em O Direito à Literatura, Antônio Cândido discute a função humanizadora da literatura, a importância que ele atribui à escola e às atividades voltadas para o ensino da literatura, materializa-se no já mencionado pequeno livro de 1985, Na Sala de Aula. Ao compartilhar conosco nesse livrinho algumas de suas aulas, o professor nos oferece, com a discreta generosidade que o caracterizava, uma forma possível de exercer, compartilhar e expandir o direito à literatura. É um projeto ao alcance de todos nós, em nossas salas de aula com nossos alunos e em nossos textos todos com os nossos leitores. Ao longo das análises que na sala de aula apresenta, aprendemos que o diálogo de um leitor com um texto constitui um diálogo de muitas vozes. É a voz do leitor com o texto que está sendo analisado, deste leitor com outros leitores daquele texto, e do leitor, de cada leitor do texto, com as suas leituras anteriores, e etc. Tais leituras tecem-se na voz que analisa o texto, sobretudo em situações escolares, inclusive universitárias, com muitas outras vozes, cuja polifonia como que orienta a sensibilidade de quem, por exemplo, como professor, como ensaísta ou como crítico, debruçando-se sobre o texto, rege um coro de intérpretes. A percepção dessas outras vozes, desses outros, os leitores para os quais seu texto se dirige, ou os alunos que assistem aos seus cursos, faz-se presente na sala de aula pela consciência da presença virtual de um leitor que parece pedir contas ao autor dos textos. Ao longo das análises, Antônio Cândido não perde de vista seu interlocutor leitor, a quem acredita, face a seu texto e face a cada poema, uma atitude tão ativa quanto a sua. Ele anuncia suas interpretações e as expectativas que nutre relativamente a seus leitores. Caberá uma extrapolação? Se couber, eu diria que os poetas mineiros do século XVIII viveram intensamente problemas desse tipo. É verdade que é possível, é claro que ele está atribuindo ao leitor a resposta que lhe interessa, mas retoricamente isso é uma forma de você aproximar a voz de quem fala daquela pessoa para quem você está falando. Em outra passagem, faz de conta que adivinha e leva em conta virtuais antecipações do leitor a propósito de um poema de Tomás Antônio Gonzaga. É uma delícia esse texto do professor. Vejam lá. Habituado às neblinas da poesia contemporânea,
O leitor fica meio perplexo com esse discurso despojado e sem mistério, que parece entregar tudo à primeira vista, mas nota que ele é fruto de uma contenção elaborada. Está falando de um poema de Tomás Antônio Gonzaga. Não é? E o que eu acho muito divertido é ele falar das neblinas da poesia contemporânea. Essa ideia das neblinas da poesia contemporânea é retomada mais adiante, e agora a propósito de um poema de Murilo Mendes. Ele diz: com efeito, pensa o leitor. Com efeito, pensa o leitor do poema, numa planície onde bebem sombras, os pianos podem ser soltos. Né? Quer dizer, vejam que ele está seguindo o raciocínio, aquilo que ele supõe possa ser o raciocínio do leitor. Esses movimentos do poema, segundo o professor, penetram no subconsciente do leitor devido a uma espécie de sedimentação dos modos e tempos verbais. Né? O uso pleno do subjuntivo, que é menos assertivo do que o modo indicativo. Creio que é exatamente na intersecção desses diálogos, o do mestre Cândido com o texto e o do mestre Cândido com seus leitores, debruçados ambos sobre cada poema, que se dá o ato propriamente formador da literatura e, por extensão, da importância de seu ensino. Aprendemos assim que são muitos os caminhos através dos quais o leitor constrói os significados que a leitura atribui a um texto. Não se furtando a percorrer nenhum deles, Antônio Cândido ensina que a opção por um ou por outro caminho depende do texto, de quem se debruça sobre ele, e depende da situação na qual ocorre o exercício da análise. Assim, o recurso à biografia do autor, expulsa há algum tempo das aulas de literatura, recurso à análise gramatical, vista com severas ressalvas pelos adversários de tendências formalistas da crítica, recurso à história da elaboração do texto, geralmente relegada ao anedótico, recurso à minuciosa explicitação de sua estrutura rítmica e melódica, são, em momentos diferentes, convocados pelo professor para a discussão dos textos que ele discute. Na já mencionada entrevista ao jornal Brasil de Fato, mestre Cândido reitera a pluralidade de, digamos, categorias, métodos, perspectivas, às quais recorre em sua prática de professor e de crítico literário. Depois de mais maduro, diz ele, também é muito divertido esse trecho. Depois de mais maduro, minha conclusão foi muito óbvia. O crítico tem que proceder conforme a natureza de cada obra que ele analisa. Há obras que pedem um método psicológico. Eu uso. Outras pedem estudo do vocabulário, a classe social do autor. Uso. Talvez eu seja aquilo que os marxistas xingam muito, que é ser eclético. Talvez eu seja um pouco eclético, confesso. Isso me permite tratar de um número muito variado de obras. O que penso, aprende-se neste livro na sala de aula, é que discutir ou ensinar literatura não pode ou não deve pautar-se por categorias rígidas, a priorísticas, que dirijam o rumo que deve seguir cada leitor a cada leitura de cada texto. Tal redução, no limite, reifica o leitor, a leitura e o próprio texto. Reificação que talvez seja o oposto do que Antônio Cândido propõe como função da literatura. Ele a concebe como formadora, concepção que, penso, alicerça sua defesa da literatura como um direito humano, tese que ele desenvolve no ensaio de mesmo nome, O Direito à Literatura. Esta concepção da literatura como um direito parece fundamentar-se em uma concepção da literatura, sua produção e sua recepção, como fator de humanização. O tema parece já aparecer de forma explícita num texto de 70, A Literatura e a Formação do Homem, que retoma a apresentação feita no Congresso da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência de 72. 10 anos depois, o tema ressurge refinado em O Direito à Literatura. Uma coisa muito interessante que eu agradeço mais uma vez à academia a oportunidade que me deu, fazer uma leitura cronológica dos textos do professor Antônio Cândido, porque isso dá uma visão um pouco talvez diferente, porque geralmente a gente lê
né, nos cursos de letras, a gente lê a propósito de certas obras, mas uma leitura cronológica de todos os ensaios que aparecem repicados em várias obras me permitiu a construção de um certo perfil do pensamento crítico dele. Em ambos os textos, A Literatura e a Formação do Homem e em O Direito à Literatura, em ambos esses textos, o professor propõe que se conceba a literatura como uma resposta a necessidades profundas e ancestralmente sentidas por todos, homens, mulheres e crianças, de todos os tempos e de todos os lugares. A hipótese do professor é que em todas as suas manifestações, das mais simples às mais complexas, a literatura forma e humaniza quem a produz e quem a consome. Forma e humaniza pela fantasia e imaginação de que ela, a literatura, se nutre. O real da vida, em todas as suas dimensões, é transfigurado na literatura pela fabulação. Medos, desejos, ignorâncias, amores, necessidades, está tudo na literatura, transfigurado. É através da fabulação que a literatura propõe respostas e refina questões. E questionando e respondendo, nos forma e nos humaniza. E é por isso que ela é um direito. Nas palavras de Mestre Cândido, assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sono... Perdi-me. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável deste universo, independentemente de nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito. Mais adiante, ele prossegue. Ela, a literatura, é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente. Em momentos de tentativa ou de exercício de censura a obras literárias, esta é uma reflexão extremamente importante sobre os efeitos da literatura e os modos pelos quais a literatura age sobre as pessoas que a leem. É nesta acurada e precoce percepção da importância da literatura para os leitores, referidos em A Formação da Literatura Brasileira, no contexto do sistema literário, como um conjunto de receptores formando os diferentes tipos de público, e insisto na importância de a gente pensar em público como diferentes tipos de público, é aí que penso ancora-se a ideia retomada, respectivamente, em A Literatura e a Formação do Homem, e em O Direito à Literatura, de 1988. Penso que é pela via do conceito de sistema literário que, sugerindo intermediações entre autores, obras e públicos, os vértices do triângulo que dá visibilidade ao conceito de sistema literário, é aí que Antônio Cândido oferece a fundamentação para a ideia da literatura como formadora e, consequentemente, como um direito do ser humano. Ou, nas palavras dele, que encerram esse meu texto: a literatura, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz viver. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Marisa, com esse extraordinário poder de síntese que nos trouxe, ao mesmo tempo, uma evocação afetiva, uma recriação de época e uma análise rigorosa e completa do conjunto da contribuição intelectual de Antônio Cândido, destacando esse professor de uma rara experiência intelectual,
animando todos nós a pensar, e trouxe com sua clareza, com seu humor, com sua presença, sua ironia fina, que trazem um diálogo tão instigante para as inteligências todas. E nesse percurso, você destacou esses principais momentos. Uma grande contribuição inicial, que eu acho, que eu lembro também do tempo de estudar e de ter esse sentido de legitimação da literatura recebida do sistema literário, um sistema literário composto por autores, leitores e obras, e isso que você trouxe muito bem, quer dizer, procurando dar uma objetividade a essa definição de literatura, enquadrando, que não chega a ser uma definição, né? Essa conceituação, enquadrando num contexto social. Em seguida, um aspecto muito dinâmico, que me parece crucial no pensamento de Antônio Cândido, que você trouxe também, que é o processo de desenvolver um gosto mais exigente por meio da formação de leitores mais experientes e ativos, uma coisa que pressupõe atuação, ação dos dois lados, né? E culminando com essa grande contribuição que ele formula tão bem, em que você se deteve no final, que é essa noção do direito à literatura. O direito à literatura como, vendo a literatura, quer dizer, trazendo a literatura como um fator de humanização, por meio da fabulação, por meio da transfiguração da fabulação cotidiana que a literatura é capaz de fazer. Eu acho que todo esse conjunto que você foi trazendo nas palavras dele de maneira muito clara, como ele lhe ensinou, e você aprendeu também, é uma contribuição que fica, que mostra a todos nós como é importante voltar sempre a Mestre Cândido, aos textos dele, a ver, sempre a gente está aprendendo com ele, e com os discípulos dele, como você, que vão levando isso mais adiante, sem deixar a peteca cair. Eu acho que é essa noção de que é na sala, na classe, na sala de aula, que ele vai desenvolvendo isso e fixando nos livros, na palavra clara e fecunda do texto literário, de crítica literária dele, que é um texto também parte da literatura. Foi um privilégio para nós todos aqui vermos esse conjunto de tantas décadas de uma obra tão fecunda e longa, de uma vida longa, que você trouxe aqui. Só temos a lhe agradecer com isso. E convido a todos para, na próxima terça-feira, nós vamos ter o seminário Brasil Brasis, aqui, às 17h30, que vai discutir, numa mesa redonda, coordenado pelo acadêmico Domício Proença, e eu estarei na mesa, discutindo também a ação cultural emergente nas comunidades hoje no Brasil. E a próxima conferência do ciclo da cadeira 41, na próxima quinta, dia 26, às 17h30, ficará por conta do acadêmico Carlos Diegues, que vai nos falar sobre o poeta Jorge de Lima, e se intitula Com Jorge de Lima no Coração. Estão todos convidados e muito boa noite.